Mas o Zé nunca perguntou para ninguém se poderia ser liberado, e nunca perguntou para fazer nada se poderia ser liberado. E, né, todas as coisas que eu tentei aconselhar o Zé, não fui muitas vezes ouvido, e por isso mesmo deram certo, porque foram coisas feitas sem nenhuma censura. Quer dizer, o Zé nunca trabalhou nem cheiro de censura. Então, deixa eu te perguntar um negócio. No caso do Zé, a radicalidade não está só no produto, mas no processo também, certo? Agora, no caso da produção média, digamos, do vídeo independente, o produto era um produto radical, contestava muito a televisão, ele era muito diferente do que os outros faziam. E foi difícil, e levou tempo para ser metabolizado. Quer dizer, a televisão primeiro reagiu muito contra e levou um tempo até abrir espaço. Agora, você acha que essa resistência vem mais do fato de que a linguagem era uma linguagem muito radical para os padrões que faziam e contestava demais, ou porque o discurso do próprio vídeo independente era contra a televisão, atacava a televisão e botava a televisão sempre numa situação difícil? A televisão, como diria o Titãs, é muito burra demais. A televisão não aprendeu ainda a ser própria já televisão. Foi superada. Porque a televisão, no fundo, quando a televisão faz alguma coisa de verdade, é evidente que a gente tem coisas de excelente qualidade da televisão. E tem coisas maravilhosas, tem grandes autores fazendo grandes ficções, tem grandes programas. Você tem titãs como o Zé Hamilton Ribeiro, que dá coisa, fazendo o Globo Rural no domingo de manhã, que são pérolas, são pequenos programas sobre alface, que são sensacionais, de narrativa, de coisas geniais. Quer dizer, tem coisas muito loucas em muitos locais. Então, a televisão faz coisas muito legais. O problema da televisão é que ela vai, eu acho, que ela envelopa, ela dá mais uma envelopada, mais um brilho, arruma a primeira fileira, tira esse gordinho, bota aquelas loiras, sobe para lá, gente com mais cor aqui na frente, mais luz para cá, mas no final não tem nada de verdade. A verdade sumiu, total. Então fica uma coisa que é chata de ver, porque é a mesma bala que você chupa sempre com várias cores, mas não tem gosto nenhum. Isso não evoluiu em 30 anos? Evoluiu em alguns momentos, sempre tem brecha. Né? O que a Regina Casé fez, Armação Ilimitada, o Guel Arraes, várias brechas a televisão acabou dando que foram do cacete, que são boas. Então, vocês têm uma sensação de paternidade, de certa forma, ou de, digamos, de descendência, de ter ajudado a fertilizar uma série de experiências na televisão? Essa é uma consciência e uma sensação que vocês, como pioneiros do independente, têm? Eu acho o seguinte, porque quando a gente fez esse projeto TV Tudo, ele foi feito lá dentro da universidade, dentro dessa... porque a gente conseguiu fazer várias coisas dentro da universidade mesmo, toda a questão gráfica do Rei da Vela, a gente ainda estava no 4º ano da comunicação, quando a gente fez o cartaz tudo, pintamos teatro, nós ficamos um ano dentro do Teatro Oficina e fizemos toda a questão visual do Rei da Vela, do filme. Só um parênteses rapidinho. Nessa época tinha diversos grupos trabalhando com isso, por exemplo, no teatro, o Zé Celso e a equipe do Oficina, Usina, mexendo com vídeo, na ECA, Escola de Comunicações, né, TV Tudo, na FAO, surgindo o grupo do Olhar Eletrônico, e mais uma penca de produtores em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, naquela época Rio Grande do Sul, tinha, estava começando a surgir. Não tinha, porque o Olhar Eletrônico ele estava centrado, depois de um tempo, ele estava centrado em uma coisa de cinema e animação. Você entendeu? Tanto é que quando a gente foi para a televisão, então saindo da ECA, que a gente saiu da ECA e caiu no Mocidade Independente. Com 22 anos. Que foi... Parênteses, Mocidade Independente, uma experiência do Walter Clark na TV Bandeirantes, em 1981. Era um programa que juntava as duas coisas que estavam surgindo no Brasil na época. O rock, o novo rock e o vídeo independente. Onde a gente era, as duas São Paulo era TV Tudo, brasileira estava onde a gente o Asdrubal, que era como Regina Casé, uma questão. Juntaram tudo isso e fizeram um programa chamado Mocidade Independente que durou 3 meses. Quem fez a abertura desse programa, que ia aos sábados, em horário nobre,
foi a Aruanã Filmes, Que era Fernando Meirelles. que é a anterior ao Olhar Eletrônico. O Olhar Eletrônico, ela só veio depois de um ano, depois que o Fernando trouxe os equipamentos, trouxe 2 equipamentos, um aqui para o oficina e o História outro que aprofundaremos amanhã na sessão de amanhã. Exatamente. Mas esse daí, e aí entramos lá já com todo esse preceito que a gente sabia o que era um programa de televisão, que não era você ficar gravando, que era o evento total, que era luz na plateia, que eram todos eram atores, atuantes, etc. Já tinha toda uma vivência do que seria isso, já tinha a câmera na olho e já tinha o sentido do corte. Qual que é o filho mais legítimo que o vídeo independente produziu, gerou dentro da televisão? E eu gostaria só de finalizar com isso daqui. O Mocidade Independente foi o primeiro programa da televisão brasileira com noção de clipe. Ele foi concebido e feito, editado. Até então, você só tinha uma questão de continuidade na edição do programa para manter aquela relação que o Tadeu falou, insert, etc. O Mocidade Independente foi a primeira coisa, junto com os clipes, foi a primeira coisa que não tinha continuidade nenhuma. Quer dizer, as coisas eram gravadas, eram incluídas performances, poemas e a performance do Asdrubal, que era vir do Rio de Janeiro e encontrar com a gente aqui em São Paulo, que foi documentada desde o início e que vinha. E tudo isso era editado. Então foi o primeiro vídeo. Depois disso veio a Armação Limitada, etc. Então, por isso que o Mocidade Independente só durou 8. Durou 8. Ficou 2 meses no ar. Por não caber no Era slot. TV Bandeirantes, Rede Nacional, Nelsinho Mota, TV Tudo. O Nelsinho a gente gravava, o Nelsinho doidaço. Ia embora para o Rio de Janeiro, a gente montava. O Nelsinho chamava os amigos dele no apartamento do Rio para ver o programa pronto, que a gente editava. O dia que nós paramos 14 horas para editar uma música, os caras editavam programas desse tipo, editavam em 5, 6 horas o programa inteiro, só davam uns tapinhas lá no programa e punha. A hora que a gente passou 14 horas para editar uma música, eles nos chamaram de analfabetos. Analfabetos, cara, não sabe editar, 14 horas para editar uma música, mas que a nossa música era editada como um clipe, como o Walter falou. Então a narrativa, e quando a gente incluía crédito, direção, botamos lá, TV Tudo e João Alberto P. Garcia, que era o editor, cara operador de máquina. A gente botou o cara para dentro e botava o crédito do cara grande na tela, em rede nacional. Os caras falam, quem é esse cara que está dirigindo? Não, é um montador lá do fundão. E veio também o negócio de colocar os grafites, porque também os créditos... Manuscritos. Quer dizer, os créditos eram manuscritos e explodindo na tela. Foi um negócio... Por isso que durou 8 programas. Deixa eu fazer um parênteses também. Outra coisa que estava... Quando o Kid Vinil cuspiu Kibe na câmera do meu amigo Johnny Saad, ele falou assim, eu acho que é demais. Exatamente. Só um parênteses também, nessa época eles falaram do videoclipe. O videoclipe estava surgindo neste exato ano, de 1980. A MTV, que foi a emissora mundial que lançou e projetou a MTV, tinha sido lançado nos Estados Unidos naquele ano de 81. Então o videoclipe alavancou toda uma produção de vídeo, fez o casamento da produção de vídeo com a produção musical. Então alavancou, no caso brasileiro, o rock e a produção independente de vídeo ao mesmo tempo. Por isso é que eles se casaram nesse programa. Mas eu volto. Na visão de vocês, tirando o Mocidade, que foi o programa, digamos, seminal, os demais, qual foi o filho mais dileto? Assim, qual aquele que a televisão fez, ela produziu, mas que tem, na visão de vocês, mais o espírito desse vídeo independente? Foi o Armação Ilimitada? Foi o Brasil Legal? Mas é pouco. Foi o quê? É pouco. É pouco. Não, mas o Armação já tinha essa pegada. Mas eu me lembro uma vez Brasil que nós Legal fomos um programa da Bandeirantes que tinha... não me lembro, mas eu me lembro que a Zuria, que era cozinheira, entrou com a câmera que nós tínhamos ganho no festival e começou a filmar o programa. Que programa era aquele? Não era 90 Minutos? 90 Minutos. Um programa com um sujeito que era ligado ao Brizola, um sujeito bonito até.
esqueci o nome dele. Eram 90 minutos, era o Pereio e a Ana Maria. Não, Pereio lembraria. Era um cara mais careta, mais bonito. Não, assim. é depois disso. Então. É. Foi depois. Pereio foi em 81, você nem estava aqui. Pereio já é uma Mas, enfim, vocês, assim... Pereio como apresentador do programa, ver se ia dar certo também, né? Claro. Mas como é que vocês avaliam, coisa, digamos, o impacto que nada. esse trabalho do vídeo independente, que depois foram se somando, aí foram surgindo os outros grupos, foram se agregando, surgiu o festival em 83, como foi o grande ponto, o grande espaço de agregação de tudo, né? Porque a gente se encontrava, a gente exibia os trabalhos, discutia os trabalhos, discutia questões políticas e estéticas, quebrava o pau, namorava, enfim, tudo acontecia em torno, e passou a ser um elemento de agregação e, ao mesmo tempo, de fomento, né? Porque aquilo era tão legal que um monte de gente começou a fazer. É difícil, talvez, compreender para a rapaziada hoje o que era a importância do Vídeo Brasil na época, uma vez que hoje qualquer coisa, você se encontra todo dia com todos os seus amigos no Facebook, você publica o que você quer, faz o que você quiser. Na época, para a gente se expressar, eu e o Valtão fomos às ruas fazer grafite, pichar muro. Mas não era porque... Era uma pichação porque era a única maneira de você ser publicado. As nossas poesias indo aos muros era a única maneira de você ser publicado. Aquilo era pop e era gente. Então, quando a gente tinha o Vídeo Brasil, que era um lugar para você expor um espaço, eu usava-se muito essa palavra, a gente não tem espaço para se expressar, a gente não tem espaço para mostrar. A palavra espaço era muito utilizada na época. O espaço era o Vídeo Brasil. Então, o Vídeo Brasil começou a colocar de uma maneira que foi aprendendo com o tempo, né, a sua vocação. E a gente já sabia que a ideia era a explosão da linguagem, a explosão da imagem, a explosão toda devia estar no Festival Vídeo Brasil, que aquilo a gente achou que era vanguarda, e o Vídeo Brasil aprendeu com a sua própria experiência, e é o que é hoje, mas é isso que o GP falou. Quer dizer, era um lugar de concentração para a gente poder ver o trabalho do outro, não tinha como ver o trabalho do outro. Aqueles vídeos não eram exibidos em lugar nenhum. Você fazia o vídeo e não tinha exibido. Não tinha TV a cabo, não tinha nada. Não tinha nada. Então você fazia o vídeo e ficava com o negócio na mão. Então o Vídeo Brasil, mostrava. Aí você via o que o cara do Sul fazia. E, aliás, aquela televisão... era um negócio que era um erro de marketing federal, que era o seguinte, quer dizer, a produção independente queria colocar uma linguagem nova dentro da televisão que não necessitava daquela linguagem, não achava que precisava daquilo. E a gente veio de fora, mas isso veio de fora com um monte de coisa que o Brasil também estava vindo de fora, daquela Vênus platinada, linda, bonitinha, embalada. Mas hoje ela está uma velha, porque a coisa que mais se vê é um sujeito vendo o celular e a televisão atrás. Mas você não fazer o televisão bonitinho continua uma merda. na televisão já era o que aconteceu no Fábrica do Som. O Fábrica do Som foi um lugar, foi onde eu entrei na TV Tudo. Isso. O Fábrica do Som foi um lugar onde, no início, ele era um programa caretinho. Ele era um programa que ele foi criando uma identidade. Ele foi buscando uma liberdade com a condição do outro de se comunicar. E virou uma coisa que incomodava. Ele impôs uma linguagem. O que aconteceu? Ele foi rejeitado. Quando na veio hora avesso, que ele... Quando ele começou a produzir os avessos, cortaram. Ele não é, a televisão ela não permite, mas ela assimila. Porque essa história dos cortes fora de síncro, essa coisa de você tirar a continuidade dos planos, em algum momento a televisão começou a adquirir. Mas vale muito a experiência do Fábrica do Som nesse sentido, que foi feito aqui nesse palco. Eu não era apresentador de televisão, nem planejava ser, eu queria ser diretor de televisão, de Glauber Rocha, eu não queria ser apresentador de televisão. Eu fiz o que eu precisava de dinheiro. Mas você amava o Chacrinha? Não, eu amava o Chacrinha, mas eu precisava de dinheiro, eu era garoto, duro, ferrado, precisava de uma grana. Era o chacrítico. Aí pintou um negócio, um professor que era o Luiz Antônio, que era um cara professor da ECA, falou, vai lá, fazer o teste para o programa. Eu falei, pô, vai lá, você fala bem, vai lá. Eu fiz o teste, passei no teste, vim aqui fazer o programa.
vim aqui nesse palco fazer o programa. Fiz o primeiro, o segundo, era um inferno. Eu saí daqui arrasado, porque era horrível. Tinha que ler umas fichinhas, falar para a câmera, é um horror. O que aconteceu? Com o tempo, o Pedrão era o diretor, a gente foi indo. Tinha uma outra menina que era apresentadora, a gente foi indo. Eu comecei a pegar as fichinhas, comecei a jogar as fichinhas para o ar. Falei, não tem fichinha, e não tinha fichinha, jogava as fichinhas para fora. E comecei a falar coisas que eu achava. E a gente começou a gravar o interprograma. Essa é a sacada. Tinha uma banda que tocava, depois tinha que trocar o palco da banda para outra banda tocar. Enquanto isso, dava 10 minutos. 10 minutos que eu ficava entretendo as pessoas. Falei, vem pra cá, quer cantar alguma coisa, velho? Vem aqui, canta você alguma coisa aqui. O cara cantava, quer fazer um poema? Fala. E a gente começou a gravar. E isso começou a ficar mais legal do que o programa original, que era o povo, que era o de verdade, que não era o que era planejado, que era o que não tinha script. E que era o que não podia. Isso que virou o programa. O que era legal, que não era aquilo que tinha sido escrito. As bandas não eram que eram bandas ruins, eram 3 bandas ruins e uma boa. Mas esse não era o problema. O lance é assim, que a gente abria para as pessoas tocar. Então vinha nego de Sorocaba, o cara tocava, vinha o cara não sei de onde, tocava, e vinham os Titãs, tocaram pela primeira vez. Aqui, Paralamas, Barão. Aí veio todo mundo, Raul Seixas, né? Veio todo mundo. Eu acho que houve um momento de abertura. Proibido, o rock era proibido, não podia juntar gente, né? A ditadura não podia haver aglomeração de pessoas, não podia ter show de rock, não podia ter show na praça, era uma coisa que era proibida. Quando abriu a tampinha e a gente conseguiu liberar, houve uma explosão de talentos que estavam reprimidos, de pessoas que tocavam de rock, de performance, que estavam reprimidos e que tiveram uma válvula de expressão, tinha um lugar onde pudesse essa nova linguagem Eu acho sair. que tem um efeito também que eu acho que é interessante do vídeo. A gente precisa, recuando, a gente observa que no começo dos anos 80, vídeo era uma palavra misteriosa. Ela tinha um significado de ultramodernidade, era uma coisa muito avançada, mas ninguém sabia muito bem o que era aquilo. Então, tem um fato importante que o videocassete, o aparelho videocassete, ele entra no Brasil, primeiro, em 1982, é feito aqui. Mas no ano anterior, 81, ele foi uma febre de consumo aqui, de aparelhos importados que entravam contrabandeados. Então, todo mundo comprava videocassete. Muito bem, comprava videocassete dentro daquele... Bom, o que vamos assistir nisso? Né? Uma das coisas que passava, evidentemente, como hoje, mais eram filmes. Né? Mas tinha a expectativa de que se passassem... que aquelas máquinas passassem coisas diferentes daquilo que a televisão convencional passava. Então, havia um clima de busca, de experimentação, que era geral, inclusive na própria televisão. Eu quero lembrar o seguinte, quando... O Vídeo Brasil é de 83. No ano anterior, foi feita uma amostra de vídeo no MASP, em 82, da qual alguns participaram. Para vocês terem uma ideia de como o quadro era confuso, eu participei dessa amostra como editor da TV Bandeirantes, com um vídeo em nome da TV da Bandeirantes, que eu editei. Quer dizer, foi um material que eu caí no arquivo da Bandeirantes, peguei uma série de coisas, montei uma série e fiz um vídeo de uns 10 minutos, mais ou menos, e a TV Bandeirantes participou e disputou o prêmio da mostra de vídeo no MASP. Quer dizer, ou seja, a televisão instituída podia participar de um... Isso, evidentemente, 2 anos depois não existia mais, porque o vídeo era o vídeo e era a contra-televisão. A contra-televisão louca para ser a televisão dominante. Exatamente. Como acabou sendo. Total. Como acabou sendo. Porque eu acho que, sem deixar de ser, digamos, a televisão dominante, a imagem do poder, como ela segue sendo, ela absorveu uma série de coisas imensas, de contribuições que foram progressivamente colocadas. Continua naquela religião do maniqueísmo. A boa, o bem e o mal. É isso aí. Que acho esse um horror. Bom, vamos abrir. Quem tiver alguma questão para falar, diga, por favor. Espera o microfone, para a gente poder gravar direito. Você é?
Meu nome é Wesley, eu estou com 37 anos, eu lembro de um programa que era bem interessante nessa época. Não estamos ouvindo legal aqui. Microfone. Não, está ouvindo. Fala, pode falar. Eu lembro de um programa que ele tinha essa proposta assim, inovadora nessa época, que era o Perdidos na Noite. Isso. Que era do Faustão antes de ir para a Globo, e não era tão envelopado, né? Era um programa bem legal. E passava na madrugada e tal. Exatamente. Depois. Perdidos na Noite, Fausto Silva, TV Record, fazendo a mesma... no plano do programa de auditório, essa desmontagem da linguagem que eles fizeram. E depois o Fábrica do Som. 84, por aí. Tanto que eles tiveram no... O Faustão. Que ele falava, o Faustão, no programa dele, assim, aí os caras levavam faixas. Faustão, não sei o quê. Faustão, a vida, não sei o que. Filma eu, né? Levar faixa, mas ficava sempre a questão do palco italiano com a plateia. E a plateia se comunicava através de faixa. O programa era anárquico, era muito divertido, era um Faustão realista, era um Faustão muito bacana. Porém, tinha essa divisão de palco-plateia gigante que aqui não tinha, no Fábrica não tinha. O cara que estava aqui subia no programa e falava, no meio da música, eu estava falando, anunciando isso aqui, o cara entrava atrás de mim e abaixava, eu falava, o cara falava também, era um negócio muito mais complexo. E o que acontece? Eu acho que essa divisão que o Chacrinha tinha de dividir e misturar ao mesmo tempo, de jogar bacalhau, de fazer coisas com a plateia, de vir como um palhaço, ele misturava a plateia. E a plateia aprendia. Se eu viesse com uma melancia na cabeça e fosse na plateia, eu apareceria no programa do Chacrinha. Aí todo mundo que ia no programa do Chacrinha vinha já fantasiado e tal. E no Fábrica a mesma coisa. O cara sacou que se ele fosse engraçadinho, ou se ele viesse não sei o que tal, ele apareceria na televisão. Então esse bairro, que era um bairro distante, e esse Sesc, que era um lugar ermo, com esse trabalho incrível da Lina Bobardi em termos de arquitetura, o Fábrica do Som fez o Sesc Pompeia acontecer. O público que vinha aqui no programa, toda a gravação de terça, era um público do bairro, 50% era do bairro. Então a meninada que vinha sempre, era toda semana, eu via os mesmos caras, os mesmos malucos. Só que foi crescendo, isso aqui ficava gente preso em cima, total, era uma loucura. Eram duas plateias. Eram os dois lados. Era uma loucura, não cabia mais ninguém. Aí a TV Cultura quis cobrar ingresso. O que eu quero dizer é que o povo aparecia. Ele vinha e dava verdade, dava veracidade àquela coisa do programa, àquelas músicas, boas ou ruins, não importa. O importante é que o espetáculo era com todo mundo. Palco e plateia era uma coisa só. Como o Zé gosta de dizer, eram todos atores, eram todos atuantes. Aquilo era o programa. Não era eu, não era a banda, não era os Titãs, não era o Barão, não era o Pedrão. Era todo mundo junto. Câmera? Como é que era a câmera? As câmeras eram muito boas. Eles rodavam? Eram todos 5 câmeras, 3 soltas no palco. Exato. Segurava o cara pelo cinto e girava o cara. Isso que é uma coisa maravilhosa. Vamos devolver para a plateia. Mais alguém? Olá, pessoal. Sou Patrícia. Eu tenho uma ideia assim, bem sintética do que rola hoje na tecnologia toda, o link do satélite, coisa e tal. A televisão matou a janela, o computador matou o livro. O que vocês acham disso? Como é que é? A televisão matou a janela, o computador matou o livro. E aí, Zé, o que você diz disso? O computador matou a janela no sentido a janela mesmo, física, de olhar para a rua, de olhar para a vida real. E o computador matou o livro. Essa é a tese que ela quer que a gente... Não, de jeito nenhum. Está sendo escrito um livro sobre 50 anos da oficina, e como o patrocinador é o BNDES, é preciso imprimir em texto. Mas, na realidade, é um livro que é um e-book. Na realidade, a mentalidade do livro do ator maravilhoso que está fazendo esse trabalho maravilhosamente bem, o Mariano fez uma coisa totalmente já baseado no DNA da oficina, que é muito difícil de ser compreendido pelo lado careta das coisas, não é?
E precisa de ter, e ele conseguiu. Mas ele tem que imprimir o texto por uma questão de contrato. Mas, na realidade, é um e-book. Eu acredito firmemente que o e-book realmente vai pegar. Uma outra coisa, quando a gente foi fazer o Rei da Vela... Que você vai ter... Foi fazer essa programação gráfica do filme, e aí foi o que a gente ficou um ano praticamente trabalhando lá, e essa história toda, quer dizer, ela é uma história que já parte, que não é uma história de diários, que não é uma história... Eles são diários, mas são diários completamente visuais e verbais, você entendeu? Porque você já parte de um outro tipo de comunicação. Nem se esperava, os cadernos, seus cadernos, as coisas todas que estão lá. Só para o pessoal entender, o Zé chamou a gente para fazer... Elas são de outra natureza e que vão atingir um outro público dessa forma. Nada mata nada. Nada mata nada. Tem um momento de transição, né? Mas quando ele aparece, mas mesmo. está tudo aí. Então, nada mata nada, mas eu quero botar uma questão. A gente acreditava naquela época, quem pensava e fazia visual, fazia vídeo independente, de que aquilo que estava sendo produzido, ao contestar duramente, digamos, a linguagem dominante da televisão, das artes, a estética, a gente achava que aquilo tinha um potencial revolucionário mesmo, no sentido de que a gente derrubaria e instituiria, no lugar do que existia, uma coisa radicalmente nova. Ora, Eu vi isto não aconteceu. Eu vi Isto isso não em aconteceu. Portugal. O sistema Eu vi isso em absorveu, Portugal. certo? O sistema absorveu. O sistema absorveu. Mas tem uma... Certo? Concordo, GP. Então. O que acontece? A gente, na época, com 20 e poucos anos, com o Zé, com o Glauber, com o Abu, a gente se achava os Beatles, literalmente. A gente achava que a gente ia fazer... Não, eu acho que a gente mais do que os... Aqui era mais Rolling Stones. Mais Rolling Stones, é. Tá certo. Não, Vale do Silício. Não, mas o que acontecia? O Zé, tá aí o Zé. O que o Zé fez? E o que faz, né? Era o decano do osso, era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A obra que o cara fez. Mas o essa acervo república, que existe, essa Tadeu, república ou você- não república do Usina Uzona, que o Zé erigiu, essa obra, não é o Teatro Oficina Físico, essa obra gigantesca que foi feita pelo Zé e todas as pessoas que participaram do processo do Oficina, essa também é a nossa revolução. Não precisa ter um outro governo, não precisamos mudar o sistema político. Não, eu O que digo o o Zé sistema fez audiovisual. E continua fazendo hoje. Eu digo sistema audiovisual. Não, e sistema tem um audiovisual- acervo que a gente gravou tudo em vídeo. Tudo, tudo que ele fala não é tudo, Tudo. Ele gravou tudo. Um acervo maravilhoso. Não, mas é o seguinte, o sistema mudou muito, ampliou, hoje nós temos centenas de canais, mas existe ainda uma caretice intrínseca básica que não foi alterada, tanto que O público a não caderneta mudou. de campo nunca passou, caos e tem uma nunca série vai de gerar programas... O caos caos isso é o que os- caos. O caos nunca vai ser Nunca- o nosso. nunca vai ser Não vai instituído. ser exato, instituído. O Não, caos, mas o caos que nós temos aqui, esse caos vivo, esse caos da vida, isso está em nós, sempre esteve, diferente da palestra de amanhã, que é muito interessante. São os meus amigos. Sabe? São os meus amigos, meus irmãos, irmãos. Fernando Meirelles, meu irmão, meu amigo, sou admirador profundo do Fernando, vem Marcelo Machado, vem o Carequinha, aquele programa... Aquele cabeça gorda. Amanhã. Sei, não lembro. Marcelo Taz. Marcelo Taz. Amanhã Taz, tem mano, uma dele. outra coisa Cabeção, que cabeção. é uma outra Bola coisa. São os branca, caras bola que branca, bola souberam branca. trabalhar na juventude com o establishment e Aconteceu conseguiram assim. dialogar com o establishment. Nós não conseguimos dialogar com o establishment. Nossa seara é a seara das artes, é a seara do rompimento, é a seara do esquisito, é a seara do limite, a seara da fronteira, uma a coisa- seara que se aproxima do Zé, do Glauber, do Chacrinha e do Abu. Então, nossa seara é uma outra seara. Não desmerecendo, muito pelo contrário, a admiração que eu tenho por eles é imensa, são meus amigos pessoais mesmo. Diga-se de passagem,
nós não fizemos o programa que eles foram fazer. Você entendeu? Porque eles... amanhã a gente Agora, vai uma coisa interessante, o Goulart convidou a gente para fazer, a gente falou. O detalhe sem engraçado da nossa coisa, por exemplo, não eu e o Walter nós fazendo. fizemos uma CJC, que foi grande prêmio aqui do Vídeo Brasil, e quando passou com grande estardalhaço na TV Cultura, a tia do Walter ligou e falou: pô, Walter, bem na hora que passou o vídeo, acho que a minha televisão quebrou. Porque era um monte de umas imagens misturadas, branco, monte de gente uma coisa. pelada. Bem na hora do seu vídeo a TV quebrou. A tia do Walter. Aliás, nem sei, vai passar. Está dito, perfeitamente dia vai, dito. né? Mas olha, o que eu dia, quero, né? o lance que é o seguinte: essa televisão que o Gabriel se refere, ela continua existindo. Hoje em dia, a minha tese é de que tudo vai ser tela. Quando você está numa Bienal de Veneza, numa Documenta de Kassel, ou você está na padoca da esquina, tem tela, tem muita tela e tem muita narrativa. A arte se Narrativa, confunde. ótimo. A arte... Narrativa. Os ninjas são herdeiros do vídeo independente? São. Herdeiros do vídeo independente? Claro. Em que medida? Não, mas eles podem ir mais Que medida? longe. Porque falta, sabe o quê? Não, é porque- Falta estética. Exato! Falta estética. Exato! Mas aí... Mas tem a ousadia. Mas aí Eu tem acho o que imediato. Eu acho que tem... Quer dizer, eu sou partidário, mas isso daí já é um conceito, vamos dizer, que já envolve história. Porque não está interessando a questão da estética, tá? Mas é fundamental. Exato, mas não está. Não tá. Já o velho Então, Mayakovsky dizia, eu sei. não tem forma. Total. Não tem forma. não Mas tem eles... Comunicação. O que Exato. comunica é a forma. Porque os caras são bons, eles estão lá fazendo. Não, mas é a gravam mídia. tudo o tempo Mas inteiro, aí como é a nós mídia. fizemos, mas tem a Não, estética. foi, mas é a não mídia. só eles. As Mas não cabe. manifestações A todas estética é o não tiveram cabe, a caráter estética é o cultural caos, né? que tiveram de 68. 68 era o delírio. Todo poder e imaginação, tudo. Claro. De péssimo, impossível. Mas ainda pode ser que isso aconteça. Isso está bloqueado pelos black blocs e pela PM. Tá Mas certo. o Brasil está quase tendo uma primavera que está sendo abortada, né? Por isso, pela violência. Mas os ninjas, de certa forma, a linguagem dos ninjas, essa coisa, não se aproxima muito do que o vídeo independente fazia. A câmera Câmera na olho, a câmera balança metalinguagem o o tempo inteiro, mas não tem estética. O cara não tem, acha que a estética não é importante. A estética é fundamental, porque não vai me pegar. Não adianta. Então liga a câmera na frente da Estética casa, quer dizer e deixa sentido, passar. claro, Não eu é. entendo. Falta estética, falta que é inteligência, falta reflexão nessa narrativa. Não, E não tem reflexão reflexão. sensitiva. Vocês acham, então, Sensorial. que aos ninjas interessa muito mais, digamos, o testemunho, Mas eles vão a evoluir. interferência política Eles vão do que evoluir. propriamente... Eu acho que eles vão Teve evoluir. o Ninja filmando Cacilda Três Reclamações do Glória no TBC, Claro que a vão. 68 aqui agora, e nós mudamos, inclusive, a peça seria toda no TBC, mas quando começaram as Vocês são manifestações, loucos. eu tinha escrito uma Cacilda 68, botei 68, que era muito importante trazer 68 nessa situação. Eles estiveram lá, filmaram. Eu tenho a impressão que vai começar a haver um jogo. Se sair a violência do meio, pode ser que comece a acontecer uma primavera mesmo, esteticamente. Porque a revolução é estética, é sentidos. Ainda mais, não é uma coisa atrasada, não é uma coisa, não é um discurso utilização, verbal, utilitária. não é utilização da política de nem nada. meio. É a coisa em si. Isso é A verdade. coisa em si. Você só apreende a coisa, o fenômeno. Mestre, tá aí. Não, mas aí espera aí, mas aí há uma coisa em si altamente revolucionária nesse processo dos ninjas, Sem que é dúvida. um testemunho de câmera. Claro. Primeiro, a câmera ela não observa, ela é uma câmera que está dentro do processo, ela tem lado. bom. Começa por aí, ela tem lado, ela não está tentando simplesmente se colocar numa postura neutra, observar. Não Ela existe tá no lado. câmera em postura neutra. Não, e depois, é o seguinte, ela tem um grau de, digamos, de enfrentamento ali com com aquilo que chamávamos a repressão, certo? Muito, Mas enfim, a gente vai só muito, vai muito, absorver muito a polícia militar. diferente eu acho do que que é se fazia. O maior nojo que a ditadura deixou é a polícia militar. Eu não suporto ver todo dia
pessoas apanhando. Todo dia você vê pessoas apanhando. Inclusive, mas você vê aonde isso? Na grande mídia? Eu vejo no jornal, eu vejo na televisão, eu vejo principalmente na internet. Eu não vejo televisão, vejo muito pouco, não gosto de televisão. Tá? Isso é um anátema, né? Anátema. Isso é um anátema. Não, mas só para a gente fazer. Eu não sei se volta ou vai. Volta ou vai. Peraí, vamos ao plateia. Vamos à plateia. Boa noite. O Tadeu, enfim, falou um pouco de clipagem, né? É uma pergunta simples, na verdade. Eu queria que vocês comentassem um pouco do videoclipe como um produto audiovisual que passou um pouco por esse período. Começou a existência dele aí, praticamente. E eu acho que ele se tornou uma tipologia muito complexa por ter assumido várias questões da arte contemporânea, mas também da comunicação de massa dentro de um único suporte. Então, a minha pergunta sobre o que vocês enxergam. O videoclipe foi muito importante, porque ele liberou, valia tudo no videoclipe. Então, o videoclipe estava mais próximo da poesia do que do romance, ou do que dos melodramas. Sendo mais poesia, ele tinha mais potência, mais poder de condensação. Os videoclipes gringos, que investiam milhões ou milhares de dólares naquilo, nos fizeram ver coisas que a gente não estava acostumado a ver na tela. Eram muito importantes, foram muito importantes durante um determinado tempo. Né? Hoje em dia, é incrível como sumiu, né? Não existe mais. O videoclipe... O filme 25 é um videoclipe, O Rei da Vela é um videoclipe. É videoclipe, exatamente isso. Hoje, ele é muito mais compreendido do que quando foi. O Homem e a Câmera. Se ele for lançado, ele vai ser um sucesso, porque essa linguagem já foi assimilada por muita gente. Os russos inventaram. Mas eu acho que a questão total é o seguinte, que você, na realidade, é um entendimento cultural que a música não é só música, a música tem que ter imagem. A partir desse momento tem que ter imagem, mas a imagem tem que ter música. Exatamente. Porque com a imagem você chega a muito mais pessoas. E aí você começa a produzir videoclipes, produzimos videoclipes geniais e coisa. Mas a questão cultural é de que pouco existe de música sem imagem. Por quê? Porque vivemos numa cultura de imagem. E por isso que tem o ninja, por isso que tem a questão, que você vai colocando aquele negócio que você não consegue entender direito e aquilo está sendo Mas eles vão evoluir. Eles vão evoluir. Se a gente conseguir derrubar... É igual a censura nos anos 60. Exatamente isso. A PM. Na PM é uma coisa que a OEA quer terminar, é uma excrescência. Não, imagina, a própria ministra dos Direitos Humanos hoje se manifestou contra. Ela quer dar um jeito na PM, não, tem que acabar a PM, que é pior que a censura, porque bate na gente. Eu fui torturado, eu sei o que é isso. A tortura é uma coisa que impede, e é uma tortura na praça pública. É um absurdo que a gente vê hoje. É uma coisa que está impedindo o crescimento do Brasil. E os black blocs? Mas é menos do que aparece. É menos do que aparece. É tudo uma coisa americana. Então vamos uma saideira. Robô. Bem, aí, pegar dois pontos que o Gabriel falou, dessa retomada o fruto do trabalho do TVDO hoje, e eu vejo o seguinte, principalmente o Tadeu e o Walter, são poetas, faziam poesias, fazem poesias. Onde está a poesia na linguagem televisiva hoje? E outra coisa... no Chacrinha. Tadeu, Chacrinha poeta. Acho que existia essa diferença entre o TVDO e o Olhar, né? Eu me descobri poeta. Mas eu sou diretor de teatro. Os dois grupos estavam atrás da televisão, de uma certa forma, não? Os dois grupos, sim. O Olhar Eletrônico, a O2, são dois grupos que almejavam a televisão, sim. Eu acho que a gente... Eu sempre sinto A antropofagia não entrou na televisão, esse é o problema. Esse é o problema.
Não, mas a questão mais interessante é o seguinte, onde está a poesia na televisão? Onde está a poesia na televisão? Eu acho que a poesia hoje, o que eu consigo assistir de imagem e movimento, mais som, ele vem muito de... Eu assisto muito TED, são as palestras do TED, que tem um aplicativo que você assiste pessoas interessantes do mundo falando, sobre 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Eu assisto muito TED, assisto uns 2 TEDs por dia. É um audiovisual que eu assisto com frequência. Eu assisto séries americanas, assisto Homeland, assisto Newsroom, assisti Game of Thrones, assisti várias séries americanas, são muito bem escritas, tem uma dramaturgia muito, muito, muito foda mesmo. Superou o cinema, é verdade, você que vê? Oi? Dizem que superou o cinema, é verdade? Eu gosto, Zé, acho que você vai ter que assistir. Game of Thrones, acho que você tem que assistir. A série, são 3. Agora... Não, vai ver. Vai ver, mas de qualquer forma, vai ver. Você vai ver, o cara vai ver. O cara vai ver e vai fazer. Não, endosso a sua avaliação positiva delas, mas não vejo poesia nela. A poesia... Quer dizer, poesia, se eu entendi direito, no sentido de um exercício radical da linguagem, de uma reconfiguração completa da linguagem. Isso não existe nem no que a gente está recebendo e vendo aqui de material internacional, nem muito menos na produção nacional. Então, mas será que o lugar dessa poesia é a televisão? Uma televisão aberta, uma televisão aberta que atinge o objetivo da televisão, quando você fala em televisão aberta, os caras lutam por 2 pontos de Ibope. A luta na televisão é diferente. Quando você... Fizemos 8 pontos, fizemos 6, e agora 8 na Globo, sei lá, fizemos 22, agora fizemos 20. É uma luta por audiência, é uma outra questão. Então, a poesia nunca vai conseguir 22 pontos de Ibope. A poesia que se faz na imagem, movimento, mais som, está nas bienais, está nas Bienais de Veneza, está na Documenta, está em outros lugares, está no YouTube, está em outros lugares. Agora, querer fazer com que a televisão exiba poesia ou faça poesia, eu acho que é um sonho que não vem dessa televisão aberta. Ela vai vir em outro lugar, uma televisão muito mais dirigida, uma televisão muito mais específica. Talvez tenha sido possível nos anos 80, porque não tinha canal para passar e tudo tinha que escoar pelo mesmo canal. Então a televisão acabou sendo escoadora de uma produção talvez a gente tenha um canal, que não ou precisemos de um canal chamado Poesia. Poesia. Não, poesia tem muita coisa. Poesia não está só no canal chamado Poesia. Vai ser chato pra caralho. Poesia. Gente, é isso? Bom, saideiríssima? Não, só quero dizer uma coisa. Eu que adoro cinema, estou encontrando uma possibilidade enorme no que eu estou fazendo. Eu estou encontrando no teatro, feito com o público, na oficina, eu estou encontrando através exatamente da inclusão do vídeo, uma outra arte. Eu estou tentando esmerar o que eu sonhei para o cinema nessa arte ao vivo, que é você filmar ao vivo a poesia que são as peças de teatro, que são as coisas que acontecem no teatro com o público, né? Eu tenho a impressão que isso vai crescer muito, vai sofisticar muito, mas por enquanto não é compreendido por nada. Exatamente. E acho que é por aí, porque não acredito. Eu caguei para isso, porque realmente, veja bem, Hélio Oiticica, onde ele imaginou que iria ter sucesso? Lígia Clark, quando ela imaginou que ela ia ter esse valor? Mas você já é... Mas eu não tenho um tostão, porra. Mas eu não tenho um tostão, não tenho porra nenhuma. Não tenho plano de saúde. Vamos lá, vamos lá para a plateia. A última. Eu só queria voltar na questão dos ninjas, uma coisa que me pegou aí. Ninjas. Dos ninjas. Você disse no começo o Tadeu, que a ideia inicial do vídeo era gerar esse caos, uma anarquia e algum quebra com o establishment na TV. E surgiu a questão da falta de estética. Só que eu vejo essa falta de estética como uma proposta, é a geração do caos, ainda assim. Então, para mim, a hora que você diz que a falta de estética ela é responsável, talvez, pelo não sucesso, eu não sei se eu concordo. Eu queria
um pouco mais de opinião sobre isso. Esse é um ponto delicado. Eu achei meio tiozinho essa posição de vocês. Qual? Como diz o Zé Celso, Achei meio tiozinho essa posição. cada um que faça o seu. Cada um que tome o poder como puder. O que eu acho, a minha avaliação, que eu acho assim, eu sou fã, gosto, assisti desde o começo. Ponho, assisto web, estava em Londres, assisti ao vivo, porra do negócio. Gosto, acho legal. Acho a sacada boa. Só que eu acho que desde os tempos que a gente estava na ECA, e a gente queria fazer parte do movimento estudantil, eu me lembro claramente que a gente quis fazer uma faixa que tinha um desenho de uma chave, e não falava, nem me lembro qual que era. Eu fiz o desenho. Os caras não vão entender. A massa não vai entender. Eu falei, como não vai entender? Eu queria fazer um trocadilho, 2 palavras, numa faixa. Não, as palavras de ordem eram abaixo da ditadura, fim da repressão. Tinha que estar escrito aquilo lá. Eu falei, não, mas espera aí. Palavras de ordem. E progresso, falei, não, peraí, mas dá para fazer. Não, eles vão entender, as pessoas vão sacar. Já. E achava que não, que nunca ia sacar. Tinha que falar sempre aquele ramerrão da revolução. E não é para ficar em cima do ramerrão da revolução. Já sacou, já abriu a porta, já transmite ao vivo, já está com o celular, já fez, já saquei, beleza, é ótimo. Agora tem que evoluir. É isso que o Zé está dizendo, vai chegar lá. Tem que vir com uma questão estética, tem que me pegar por outros lugares, tem que me inebriar de uma outra maneira, não só a transmissão, essa nós já temos. Então tem que crescer, tem que se auto-questionar. Porque a estética é o seguinte, passa pela pessoa que cria. E todo ser humano tem essa capacidade de se exprimir através daquilo que filtra o corpo dele. Aquilo que não filtra o corpo dele, que é imposto, só o povo unido, tanto que tem... por exemplo, tem uma cena na Caçuza que é, como é que é? Mercúrio, cromo, jamais será iodo, mercúrio, cromo. Tanto faz você dizer isso, não é? Quando dizer o povo unido jamais será vencido. É a mesma coisa. Bom, esse verso da e com essas inquietantes colocações farmacêutico-estéticas, eu acho que nós vamos concluindo o nosso debate de hoje, que foi muito legal. Quero agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para amanhã, mesmo horário e canal, um outro debate. Hoje tivemos os Rolling Stones, amanhã teremos os Beatles. Vem cá, peraí. Obrigada, Gabriel. Peraí. O Walter quer que a gente cante. Qual é a música que você sabe cantar? Que vocês mais gostam? Porque a música é a arte que puxa tudo. A dança é a música, puxa Solange vai falar? Solange vai falar. Só um minutinho, Solange. Zé, antes da sua canção, eu só quero aproveitar que ainda o público está aqui para fazer um convite. Primeiro, agradecer vocês. Fazer um convite para todo mundo amanhã aqui no mesmo horário. A segunda conversa que vocês que mostra essa primeira fase, o que a gente entende como a primeira fase do festival e também do vídeo no Brasil, dessa produção independente. E por essa apresentação de hoje, por esse debate de hoje, dá para perceber como que está essa edição do Vídeo Brasil. A potência de tudo isso. Todos esses discursos, essas imagens geradas por essas pessoas vão estar aqui na exposição a partir de novembro, no Eixo Histórico. E amanhã a gente vai ter outro encontro imperdível com o Olhar Eletrônico, com a presença aqui do Marcelo Taz, Marcelo Machado, Fernando Meirelles e o Goulart de Andrade, figura central, responsável por levar esse grupo para a televisão brasileira. E vocês podem ver pelas trocas de gentilezas aqui com relação a outro grupo, vai ser muito quente esse encontro, e eu espero que todos eles estejam aqui também na mesa para fazer o grande confronto. Não.